Olá, galera do 8º ano, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje nós vamos fazer a correção das atividades da página 45 do nosso livro didático. Vamos lá? Bom, questão de número 58. Calcule o valor de cada raiz quadrada e em seguida indique a potenciação correspondente. Letra A. Nós temos raiz quadrada de 9. Bom, raiz quadrada de 9, pessoal, é igual a 3. Por quê? Se eu fizer 3 elevado a 2, é igual a 9, certo? Letra B. Raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25, é só a gente pensar qual o número que vezes ele mesmo dá 25. É o 5. Por quê? Se eu fizer 5 ao quadrado, é igual a 25. Letra C. Nós temos raiz quadrada de 64. Raiz quadrada de 64 é igual a 8. Por quê? Se eu fizer 8 ao quadrado, é igual a 64. Letra D. Raiz quadrada de 1,96. Raiz quadrada de 1,96 é a mesma coisa de raiz quadrada de 196 sobre 100. Se eu fator o 196 para extrair a raiz quadrada, por 2 vai dar 98. Por 2 vai dar 49. Por 7 dá 7. Por 7 dá 1. Como é raiz quadrada, eu faço um casal de 2, um casal de 7. 2 vezes 7, 14. E raiz quadrada de 100, 10. Isso vai dar 1,4. E se nós viermos aqui, ó, e fizer 1,4 ao quadrado, nós temos 1,96, certo? Letra E. Raiz quadrada de 484 sobre 49. Bom, vamos fatorar o 484. Por 2 vai dar 242. Por 2 vai dar 121. Por 11 vai dar 11. Por 11 vai dar 1. Casal de 2, casal de 11. 2 vezes 11, 22. E raiz quadrada de 49, 7. Então, 22 sétimos. E letra F. Raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 igual a 1. Porque se eu fizer 1 ao quadrado, é igual a 1. Aqui eu esqueci de falar. Se eu fizer 22 sétimos ao quadrado, terei 484,49 avos. Ok? Então, essa foi a questão 58. Questão 59. Uma região quadrada tem medida de área de 64 metros quadrados. Qual é a medida de comprimento do lado dessa área? Pessoal, quando tem uma região quadrada, ela está retinha. Finge que está retinha. Finge que está retinha. Uma região quadrada significa que todos os lados são iguais. Todos os lados possuem a mesma medida. E a área de quadrada, a gente sempre faz base vezes a altura. Porém, a base e a altura têm a mesma medida. Então, a gente pode afirmar que a área de um quadrado é igual a L ao quadrado, em que L é o lado desse terreno, certo? Então, se a área é igual a L ao quadrado, e eu tenho ali que a área é igual a 64, então eu posso falar que 64 é igual a L ao quadrado.
Para resolver isso, eu aplico a operação inversa da potência, que é a radiciação. Então, eu aplico raiz dos dois lados. Aí aqui vai ficar raiz quadrada de 64, 8. Raiz quadrada de L ao quadrado, índices expoentes iguais eu corto, fica L. Então, com isso, a gente pode afirmar que a medida do lado desse terreno, é um terreno, né? A medida do lado dessa área é de 8 metros. Ok? Questão de número 62. A questão 62 diz o seguinte: escreva a sequência dos 10 primeiros números positivos, que são quadrados perfeitos. Depois extrai a raiz quadrada de cada um deles. Bom, o primeiro número natural que a gente tem aí positivo, né? Com raiz quadrada é 1. Inclusive, ele até começou dando aí pra gente alguns números, né? Raiz quadrada de 1, 1. Aí depois, próximo número, raiz quadrada de 4, 2. Próximo quadrado perfeito é o 9, cuja raiz é 3. O próximo é raiz de 16, que é 4. O 25, cuja raiz é 5. Depois, raiz de 36, cuja raiz é 6. Raiz de 49, cuja raiz é 7. Raiz quadrada de 64, cuja raiz é 8. Raiz quadrada de 81, em que a raiz é 9. E por fim, raiz quadrada de 100, cuja raiz é 10. Então, esses são os 10 primeiros números naturais que são quadrados perfeitos e suas respectivas raízes. Questão de número 63. A questão 63 diz o seguinte: raiz quadrada de fluxograma. Observe este fluxograma para o cálculo da raiz quadrada de número natural, no conjunto N dos números naturais. Então é o seguinte: o número natural tem raiz quadrada no conjunto dos números naturais? Então, você vai pensar em um número maior que 1. Aí, existe um número natural que vezes ele é igual ao número inicial? Se sim, qual é esse número? Então, esse número é a raiz quadrada. Se não, então o número inicial não tem raiz quadrada no conjunto dos números naturais. Usando esse fluxograma, verifique se cada número dado tem uma raiz quadrada em N e quando existir, registre o valor dela. Letra A. Raiz quadrada de 36. Existe algum número, vamos pensar por lá, natural que vezes ele mesmo é igual a esse número inicial? Tem algum número natural que vezes ele mesmo dá 36? Sim, qual é esse número? O 6. Porque se eu fizer 6 ao quadrado, 36. Letra B. 20. Então vamos lá. Existe algum número natural que vezes ele mesmo vai dar 20? Não, infelizmente não tem. Então, 20 não possui raiz exata no conjunto dos números naturais, ok? Letra C. Raiz quadrada de 64. Existe algum número natural que vezes ele mesmo vai resultar em 64? Sim, o número 8. Porque se eu fizer 8 vezes 8, 64. Letra D. Raiz quadrada de 12. Existe algum número natural que vezes ele mesmo vai dar 12? Não. Infelizmente não tem. Então esse número não possui raiz no conjunto dos números naturais. Eu anotei aqui, ó, não possui raiz em N, que é o conjunto dos números naturais. Letra E.
Raiz quadrada de 49. Tem algum número natural que vezes ele mesmo vai resultar em 49? Sim, o número 7. O 7 é raiz de 49, porque se fizer 7 vezes 7, 49. Letra F. Raiz quadrada de 400. Tem algum número natural que vezes ele mesmo vai dar 400? Sim, o número 20. Se eu fizer 20 vezes 20, 400. Para quem tem dúvida também, pessoal, é só fazer a fatoração e os casaizinhos, ok? Questão 64. Uma sala de aula quadrada tem o piso coberto com ladrilhos com medida de comprimento dos lados de 60 centímetros. Letra A. Qual é a medida de comprimento dos lados da sala, sabendo que a medida dela é de 81 metros quadrados? Gente, a sala é quadrada. Se ela é quadrada, a fórmula de área é L ao quadrado, como eu expliquei na outra questão. Então, se a área é 81, então eu posso falar que lado ao quadrado é igual a 81. Tira a raiz dos dois lados, índice e expoentes iguais eu corto, fica L, raiz quadrada de 81, 9. Ou seja, essa sala tem 9 metros de lado, certo? Letra B. Quantos ladrilhos serão necessários para cobrir o piso? Bom, falou-se aqui que o ladrilho é quadrado com medida de 60 centímetros. Vamos pensar o seguinte. A sala tem 9 metros de comprimento e 9 de largura. Cada ladrilho tem 0,6 metros, que são 60 centímetros. Então, eu vou precisar de 9 metros dividido por 0,6, que é a medida de cada ladrilho. Isso é a mesma coisa de 90 dividido por 6. Se nós fizermos 90 dividido por 6, 9 por 6 vai dar 1, sobra 3. Desce o 0. 30 dividido por 6, 5. 6 vezes 5, 30, sobra 0. Ou seja, serão necessários aqui 15. Deixa eu só confirmar aqui. Isso mesmo. 15 ladrilhos de comprimento. Então, olha aqui. 15 aqui, ó, no comprimento. E aqui 15 na largura. Se eu gasto 15, se eu vou ter 15 aqui e 15 aqui, ó, o total aqui que eu vou gastar vai ser 15 vezes 15. 5 vezes 5, 25 vai 2. 5 vezes 1, 5 com 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 12 vai 1, 225. Ou seja, serão necessários 225 ladrilhos. Uma outra forma também de fazer é se você pegar a área total da sala e dividir pela área do ladrilho. Também você chega no mesmo valor, ok? Bom, então essa foi a correção das atividades da página 45. Caso tenham tido qualquer dúvida, envie um e-mail no lucimardacianoferreira@gmail.com, ok? Beijo pra vocês, fiquem com Deus.